Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sexta-feira filosófica, né? Essa série de eventos que está sendo promovido pela Biblioteca Central e pelo Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia, né? Que aí tem como intermediária a acadêmica Sara e demais colegas aí, né? Alunos do Departamento de Filosofia, então também, né, tornando possível essas apresentações. Tá. A nossa apresentação de hoje tem como tema Fundamentos Filosóficos, Cognitivos e Políticos da Educação Ambiental, que vai ser apresentada, né, pelo professor doutor Clarides Renche de Barba. O professor Clarides, ele possui licenciatura em Filosofia pela Pontífica Universidade Católica do Paraná. Ele tem licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Rondônia, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele é professor, né, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia, atuando tanto na parte da graduação, né, como também ele atua na parte da pós-graduação, tanto nos programas, né, da filosofia, como também na parte da educação. Ele é pesquisador em educação ambiental, ética e cultura amazônica em educação ambiental, políticas públicas em educação escolar e educação ambiental. Faz parte do grupo de pesquisa CIEPES, que é o Centro Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Educação e Sustentabilidade. Então, agora eu passo a palavra para o professor Clarides, para que ele inicie a sua fala. Muito obrigada, professor, pelo aceite do convite, e a fala agora é sua. Obrigado, Mari, pelo convite, também feito pela biblioteca, pelo nosso departamento de filosofia, qual saúdo a todos os presentes, né, de todos os gêneros, acadêmicos, acadêmicas, mestres, mestrandas, doutores, doutorandas, e aqueles que estão aqui presentes neste momento, para compartilhar um pouco dos meus estudos em relação a esse tema tão relevante, tão importante, que se apresenta hoje e diante desse contexto também da nossa realidade brasileira e amazônica. Complementando, eu fiz meu doutorado na Unesp de Rio Claro, e esse ano já são alguns anos, desde 2011, e em 2013 eu entro nos programas de mestrado aqui na Universidade Federal de Rondônia, no mestrado acadêmico e no mestrado e, no ano passado, doutorado em educação, no campo profissional. Também atuo no mestrado em filosofia. A minha tese, ela foi mais no âmbito da ambientalização curricular. É uma tese escrita com pesquisa de campo aqui na nossa UNIR, os cursos de graduação. Então, essa é a minha tese, ambientalização curricular, no ensino superior, o caso da Universidade Federal de Rondônia. Bom, e agora eu estou com um grupo de pesquisa interdisciplinar, onde eu venho estudando a questão ambiental, suas relações também no campo da filosofia e no campo da sociologia. Esses são meus e-mails e meu WhatsApp, se alguém quiser entrar em contato comigo depois, sinta-se à vontade. Então, pode passar, Mari, o próximo slide. O objetivo desta palestra, ou desta fala, se dá em analisar esses pressupostos de 3 eixos, eu diria, do conhecimento, também dos valores éticos e estéticos e da participação política na educação ambiental dentro de uma abordagem introdutória. A partir de uma base filosófica, a educação, então, é o elemento primordial para que ocorra a aquisição do conhecimento, na constituição desses valores
tanto na ética quanto na estética, além da participação política e da cidadania. A fundamentação teórica se dá no campo da educação ambiental crítica, em que se tornam elementos importantes para uma análise reflexiva e acadêmica. Pode passar. Diante disso, nós entramos, então, Diante disso, nós entramos nos problemas ambientais que nos cercam. Alguns deles que estão muito relacionados com a vida do ser humano. A natureza, ela não é uma natureza morta, e sim porque nós vivemos e convivemos com ela. Então, vocês podem ver o problema da fome, o problema da seca, o problema dos resíduos sólidos, ou popularmente o lixão, né? Aí tem uma foto também emblemática que pode ser considerada desde a Revolução Industrial, com os agentes poluidores das fábricas, das indústrias, né? As queimadas que esse ano afetaram principalmente a região do Pantanal, estão afetando a região amazônica, a região sudeste, a região sul, com seca. Então, uma onda de elementos e problemas ambientais que estão ocorrendo a cada ano, não só no Brasil, mas no mundo. Pode passar. Nesse contexto, há também uma crise desse pensamento ocidental. Vários autores, e aí eu citaria Boaventura de Souza Santos, o Carlos Porto Gonçalves, na sua obra Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, destacam muito, entre outros tantos, que nós temos aí na literatura a nosso dispor. Então, o que a ONU, já em 2005, olha que já faz bastante tempo, apontava que, naquele momento, 60% dos nossos ecossistemas do planeta já estavam destruídos ou seriamente deteriorados. Então, passaríamos à beira aqui de um esgotamento, de um colapso, por uma superexploração do meio em que este modelo de desenvolvimento da sociedade moderna nos apresenta. Então, ele se apresenta diante de uma crise que cada vez mais ele vai se ampliando. Pode passar? Nesta dimensão da crise, então, nós encontramos alguns autores que já bem antes, lá no passado, então citamos a filosofia grega com os pré-socráticos, que buscavam compreender esse universo, a arqué. Então, desde, por exemplo, Tales de Mileto, Heráclito, com o elemento do fogo, da transformação, os atomistas. Então, mostrou-se o quê? Que a Grécia se tornou um palco para compreender esse processo do estudo da natureza. Mas não ficou só na Grécia, outras civilizações também buscavam esse entendimento. E um passo já depois dos pré-socráticos, nós vamos encontrar 3 autores muito interessantes, como Sócrates, depois o próprio Platão, né? O Sócrates pela maiêutica, pelo sentido do diálogo, onde seria possível conhecer a verdade desde que nós nos afastemos das ilusões. E o que seriam essas ilusões? Os discursos ideológicos, muitas vezes, nos afastam da real importância do ser humano, qual seja a importância da vida. Sem natureza não há vida, e sem ser humano também não há vida. Sem sociedade não há vida. Nesse contexto todo é que se é possível conhecer a verdade desde que afastemos as ilusões dos sentidos, das opiniões, dos preconceitos
e tomemos muito cuidado com as armadilhas da linguagem, que tanto se coloca hoje, até se denominou diante da nossa vida e da nossa existência como fake news, né? E que essas fake news, ou mentiras falsas, novas mentiras, que aparecem dentro do nosso dia a dia que estamos vivendo. Pois não, pode passar. Diante dessa condição, tanto com Sócrates e agora Platão, Sócrates que combateu os sofistas, Platão que segue o caminho do mestre e que interroga o ser humano, um conhecimento filosófico ligado a um trabalho muito intelectual, mas acima de tudo, numa concepção e numa dimensão da ética. Então, chamo a atenção a todos e a todas essa concepção da ética, onde Sócrates enfrenta o grande desafio, que é o desafio pela verdade na Grécia Antiga, a foto de Sócrates tomando veneno, a cicuta, numa dimensão de que ele diz: mas eis a hora de partir. Eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Ninguém o sabe, exceto os deuses. Então, quem sabe qual o melhor caminho hoje para se tomar? Então, aí aparece um elemento fundamental, que é a consciência humana. Podemos passar? Nessa condição da consciência humana, então, vamos encontrar em Platão, no mito da caverna, uma reflexão desse ser humano, uma ética no conhecimento, que para sair da caverna ele precisa se libertar dos grilhões, das amarras, né? E para alcançar o bem, a luz fora da caverna, é o ideal de uma cidade ética, uma cidade que cultiva o bem, cultiva a vida, mas para isso Platão propõe a dialética como um caminho dialógico para a formação desse ser humano, né? Na construção de uma sociedade cada vez mais justa. Para haver a justiça, não há outro caminho sem o caminho da ética. Como podemos ser justos se não somos éticos? Essa é uma grande reflexão que muitos já fazem e que, para isso, esse desenvolvimento, ele vai se estabelecer através do quê? Através, mais tarde, de Aristóteles, que segue também o caminho do seu mestre Platão e constitui a ética como prática das virtudes e do bem, do saber teórico, mas também do saber prático. A obra dedicada a seu filho é um sinônimo de que Aristóteles prevê que isso é para a posteridade. E quem é a posteridade? A posteridade é a família, é a sociedade. Então, o homem, o ser humano, ele passa a ser um animal político, um zoon politikon, em que a virtude ela se adquire pelos hábitos. Ora, o hábito de cuidar da natureza é um hábito da virtude humana. Ele se orienta pelo agir, na busca, para Aristóteles, da felicidade. Então, passaria desse saber teórico para o saber prático. A política que interfere diretamente no humano, no agir, mas é a ética que deve dar esse bom direcionamento como um bem agir nesta sociedade. Então, somente a ética pode conduzir a esse caminho do bem. Pode passar? E, com isso, nós vamos encontrar alguns outros filósofos, como Agostinho, Tomás de Aquino, dentro de uma religiosidade, uma espiritualidade que passou pela Idade Média, Agostinho que bebe de Platão e Tomás que bebeu de Aristóteles o conhecimento.
Ora, esse conhecimento que estava aí numa dimensão de que a vida humana era necessária para o desenvolvimento de uma consciência moral, e aí Agostinho coloca um elemento da liberdade pelo livre-arbítrio. É possível existir a existência do mal? É possível que nós possamos se libertar desse mal? Aí Agostinho diz sim, é possível. É possível pela espiritualidade, é possível por Deus. Um caminho que também Tomás toma. Enquanto Agostinho leva muito pela fé, a fé de Paulo, o apóstolo, que muito o inspirou, também levou a Tomás de Aquino a um caminho trilhado pela lógica. E aí, um parênteses nisso, assistam o filme, quase todos já devem assistido, O Nome da Rosa, em que Humberto Eco coloca a discussão da fé, coloca a discussão desse conhecimento que a Idade Média se apresentou para nós como uma tentativa de explicar a Deus, um Deus que considerado para Agostinho, para Tomás como o primeiro motor. Um Deus que para o universo esteja em tão perfeita harmonia. Uma relação entre o homem, o Criador e a criatura, envolvendo-se numa dimensão que passaria não mais pelo Logos, né? Mas, digamos assim, pelo divino, pelo Theos, né? O ideal da fé e da razão em Deus é para que este ser humano possa viver bem. Podemos passar. Nessa condição, aí entramos, propriamente dito, no racionalismo e no empirismo, tanto o racionalismo cartesiano, do penso, logo existo, e do experimentalismo, ou seja, do empirismo, onde a dimensão da experiência determina esse processo do conhecimento, podemos então convergir de que esta ética que estava muito presente nos gregos encontra também em Descartes um fundamento para a tentativa de explicar a Deus, para a tentativa de explicar o mundo, para a tentativa de explicar a si próprio, né? E nisso ele vai acrescentar algo que é extremamente importante e que está ligado àquilo que eu já falei de Sócrates, acrescentando, então, o ideal do cuidado com seus pensamentos, porque os seus pensamentos podem ser enganosos. E, em torno disso, vemos o empirismo, né? Sobretudo com Bacon, que vai estudar a natureza, que vai estudar o conhecimento desse saber científico, sendo necessário que a ciência se torne no seu desenvolvimento da própria condição de experiência. Pode passar? Diante disso, vemos então uma longa jornada que vamos encontrar em Kant. Kant se preocupa com esse imperativo categórico do dever ser, do dever fazer, mas não esquece o conhecimento. E acrescenta a ideia da liberdade, a ideia da autonomia, a ideia de uma consciência desse dever, do dever ser, dessa consciência da autonomia que se dá pela perspectiva da liberdade humana. Age por dever e, ao mesmo tempo, por liberdade, por se dar e por assumir esta lei prática, uma lei ética, no condição de que esse ser humano é também uma busca de autonomia e de liberdade. E em Rousseau, com os vários problemas que podemos encontrar na França, naquele período em que Rousseau já viveu, ele diz, então, que é preciso que a criança, o jovem, se aproxime da natureza, porque a natureza é uma unidade perfeita, em que este ser humano deve entendê-la, né? E acrescenta-se aqui a ideia que Gerd von Hay nos diz,
é uma crítica que nós vamos fazer tanto ao racionalismo, que tudo dependeria do sentimento interior, mas que é para Rousseau um sentimento da natureza. Então, esse sentimento da natureza, que é muito importante, né, na obra de Rousseau, que é o Emílio, mas não esquecemos de contrato social e o discurso da desigualdade entre os homens, que vai ser a grande tônica desse ideal de consciência para o quê? Uma consciência da liberdade, né? E depois houve, sim, a tentativa da Revolução Francesa pelos ideais da liberdade, pelos ideais da fraternidade e pelos ideais, né, da igualdade. Né? Fraternidade, liberdade e igualdade se caracterizariam como elementos significativos e importantes nesse contexto. Pode passar? E assim, nós entraríamos num outro patamar que nos condiciona, nos caracteriza a nossa ideia de seres humanos, justamente com dois grandes filósofos. Um, Hegel, pela consciência humana, onde Hegel determina a ideia desse espírito humano, da Volksgeist, de que viver a vida de um povo é necessário pelo seu espírito, então, que está presente novamente na consciência e também na sua autoconsciência. Uma consciência que envolve a percepção como um objeto que o sujeito busca esse objeto e, ao mesmo tempo, esse sujeito ele é parte desse objeto, ou seja, ele é a própria natureza, ele é a própria percepção de si dentro da existência humana, e aí é que caracteriza a sua formação humana. Pode passar? Com Hegel, a dialética ela se manifesta pela tríade, tanto da tese, quanto da antítese e tanto da síntese. Nesses três elementos, da tese, da antítese e da síntese, Marx cunha o materialismo histórico dialético e acrescenta nisso o trabalho. Se Hegel já falava da dialética do senhor e do escravo na fenomenologia do espírito, onde Hegel considera que a consciência é fundamental para compreender o agir, para compreender a realidade, Marx entra no campo político, muito mais do que Hegel, embora Hegel também já entrava no campo político através do Estado e da filosofia do direito. Ora, mas é Marx que vê, sobretudo, essa ideia desta razão livre, uma ideia da autonomia, uma ideia da noção de ideologia pelo poder social invisível que nos faz pensar e, como pensamento, nos faz agir. Uma ação que se dá, então, diante da condição humana em que vivemos. Uma condição essa que representa o século XVIII, que nós vamos ver, assistir. Né? Como que nós vamos ver, assistir? A degradação ambiental. A degradação da indústria provocando já lá na Inglaterra, né, através de uma ordem burguesa, onde sai do campo, né, propriamente dito do feudalismo, para encontrar agora um outro campo, que é o campo, digamos assim, do capital. E, nesse sentido, o trabalho ele foi sendo cada vez mais explorado, e o trabalho é a necessidade do desenvolvimento do ser humano, e por isso nós nos caracterizamos também como seres humanos pela nossa capacidade de fazer, pela nossa capacidade da ação e pela nossa capacidade, como dizem, da produção. Né? Então, quanto você produz, que dá o sinônimo da vida do ser humano para se caracterizar a dinâmica da nossa existência. Pode passar, por favor? Diante disso, então,
nós encontraríamos esses elementos, tanto do conhecimento, quanto da ética, quanto da política, mas também encontraríamos elementos da estética, sobretudo com esses grandes filósofos. O Jean-Paul Sartre, né, a própria condição do existencialismo humano e da própria fenomenologia, que se caracterizam como um campo muito aberto para a compreensão desse humano, para a compreensão desta natureza estética e ética. Merleau-Ponty chama isso de corporeidade da existência. E é lógico que Michel Foucault vai fazer uma análise muito profunda dessa condição, digamos assim, que a Hannah Arendt vai chamar depois, das formas do exercício do poder, da prisão, das características que isso vão ser enfrentadas na sociedade capitalista. E aí nós somos frutos dos nossos atos e das nossas escolhas, diz Jean-Paul Sartre. Eu vejo em Sartre a ideia desta responsabilidade, a ideia de que o existencialismo é um humanismo pelo livre-arbítrio. O homem está condenado a ser livre. A condição da liberdade que nos faz livres, independente da existência de Deus ou não, para quem acredita e quem não acredita, da existência do sobrenatural, da existência, né, dos deuses, por exemplo, na Grécia Antiga, de todas as religiosidades, Sartre diz que é necessário que a nossa consciência ela não possa estar na má-fé. A nossa consciência é determinante para a condição da liberdade humana. E Nietzsche, é óbvio, que também vai fazer uma crítica à dimensão toda essa sociedade em que ele viveu, não só da condição da religiosidade ou do cristianismo, do qual Nietzsche é bastante crítico, mas, sobretudo, também da consciência humana em que se estava presente naquele momento da história e de como essa existência humana ela se fez presente na obra de Nietzsche, uma obra maravilhosa em que ele chamou de humano demasiadamente humano. Podemos passar? Essa condição da própria filosofia que nos apresenta, então, da consciência humana, digamos, do ser, da sua existência, da sua característica da vida humana, então encontramos um grande filósofo, dois grandes filósofos, na dialética do esclarecimento, que vão nos apresentar uma crítica a essa condição da finalidade do ser humano diante dessa natureza. Podemos negar a natureza no homem, não apenas o telos, a finalidade dessa dominação externa, mas também da própria vida, em que se torna muitas vezes confuso, opaco, em que esse homem escolhe a consciência de si mesmo como natureza. Todos os fins para os quais ele se mantém vivo, o progresso, o aumento de suas forças materiais, o aumento de suas forças espirituais, né? Várias religiosidades aí crescendo de todas as formas, tudo isso, mas até a sua própria consciência, a sua própria forma de agir. E tudo isso, tornam-se nulos, porque a entronização do meio como um fim assume no capitalismo tardio um completo manifesto desvario, que hoje nós vamos encontrar o manifesto do capital, em que o capital se assolou para o ser humano, para esta sociedade. Já é perceptível, então, diante da nossa própria subjetividade. Os meios de comunicação, as formas como esses meios vão aumentando, as formas de comunicação que se dão pelos canais, né, que estão aí
vários e vários canais, as mídias sociais que se apresentam. E aí eu trago um grande filósofo da geografia que ele diz: denunciei a fome como flagelo fabricado pelos homens contra outros homens. Aquele discurso da desigualdade social, dito por Rousseau, confirmado por Kant e Hegel e carimbado por Marx, quando Marx vai fazer a análise crítica desse capitalismo, nós vamos encontrar, então, bem presente em várias obras, sobretudo, Josué, a geografia da fome. Então, esta fome que está aí presente de uma imensa população que não tem o que comer, que não tem o que beber, água, problemas sociais enormes, cada vez maiores, se agravando dentro desta sociedade. Pode passar? Nessa condição, então, da vida, entre o ser, o conhecer, o agir, é que vamos compreender a base desses fundamentos, que estão, ao meu ver, na base de um fundamento que está na dialética hegeliana, na tese, na antítese e na síntese, e em Marx, no materialismo histórico dialético, que caracteriza que a unidade entre natureza e sociedade se dá por essa exploração dessa natureza que é feita, cada vez mais aumentando os rendimentos de poucos, né, que tem muito, e cada vez diminuindo a riqueza, ou não diria nem a riqueza, a condição de vida, me perdoem, a condição de vida de muitos, que tem muito pouco. Então, essa inversão é que se dá a própria relação da desigualdade. Relação da desigualdade que nós vamos encontrar agora na pandemia. Que muitos estudantes não têm acesso às tecnologias, porque os meios de comunicação querem o lucro, não querem o desenvolvimento que todos possam ter acesso. Não existe essa liberdade do acesso tal como nós possamos imaginar. Então, isso nós vamos entender agora nessa base educativa. O homem, desculpem aqui, o ser humano, enquanto um sujeito, um ser político e um ser cultural. Pode passar. E nessa condição de um ser como político, de um ser cultural, uma pausa para beber aqui uma água que eu ganhei essa caneca do centro e que guardo com muito carinho da diretoria do CAFA, a qual faço uma homenagem a todos os estudantes da filosofia do nosso curso, todos os mestrandos e todos os estudantes que estão aqui presentes, que lutam por isso que eu vou falar agora, pelo caminho da educação. E por todos os seres humanos, aos professores, todos aqueles que lutam por uma educação humanista, que aí eu entro nesse grande filósofo da educação brasileira, chamado Demerval Saviani, a qual citaria algumas obras aqui presentes: A Pedagogia no Brasil, Política e Educação no Brasil, né? E outras tantas, como a Pedagogia Histórico-Crítica, onde eu agora apresento a definição de educação, que para mim é muito importante. A educação é necessária para o ser humano, não tem discussão sobre isso. E se ela é necessária, ela entra nas condições éticas, ela entra nas condições sociais, ela entra na dimensão do mundo, porquanto é uma necessidade objetiva para a transformação desta realidade, né? E, portanto, o Saviani, numa definição de trabalho, ele diz que a essência do homem é o trabalho. Ou seja, os homens, os seres humanos, né? Desculpa a questão de gênero, homens, mulheres, são aquilo que eles próprios produzem em sua ação sobre a natureza. Portanto, se o ser humano não tem uma existência garantida pela natureza, mas precisa produzi-la, e ele necessita aprender a produzi-la.
Ele necessita aprender a agir sobre essa natureza, isto quer dizer, ele necessita ser educado. A forma de atear fogo, de acender um palito de fósforo e jogar na natureza, é um sentido da educação. A quem serve as queimadas? A um poder político do agronegócio? A quem serviria tocar tanto fogo ou jogar tantos incêndios como nós estamos assistindo esse ano no Brasil? Esses aspectos, todos em relação à natureza, envolvem diretamente o ser humano. A natureza não toca fogo por ela própria, né? A natureza, ela precisa dos elementos fundamentais para a sua sobrevivência. O oxigênio, o próprio gás carbônico. Ela necessita da água, porque sem água não existe natureza. Os elementos que os próprios orientais consideram como fundamentais, a terra, o ar, a água e o fogo, ou se quiserem, fogo, terra, ar e água, que compõem o quinto elemento, a quinta essência, que é a vida. E isso se reflete, ao meu ver, em 3 aspectos da educação. A sua existência prática, como diz Severino, a prática política e a cultura simbólica, né? Pode passar, por favor? Esses 3 elementos que o professor Severino nos aponta, ele vai entrar justamente na educação ambiental pela definição. Qual seria? Conhecimento, habilidade, atitude e competência. 3 desses elementos nos convergem para atitudes voltadas, sobretudo, para a conservação desse ser humano, da vida em sociedade, né? E aí, esta condição, ela vai no artigo 1º da Lei 9795, né? Uma lei brasileira, que é chamada das políticas de educação ambiental no Brasil. Pode passar? Com esse fundamento da lei, entraríamos que a educação ambiental, ela está presente nos currículos por meio da interdisciplinariedade e da transversalidade. Transdisciplinariedade, que nos questiona, a transdisciplinariedade, que estabelece a relação entre conhecimentos, eu falando de filosofia, mas também falando aqui de alguns elementos da própria filosofia, que convergem para a educação. Chamamos isso de filosofia da educação. E, nesse sentido, é que o conhecimento não é estático, a inter e a transdisciplinariedade estariam presentes na educação ambiental. Pode passar? Com isso, nós entramos, então, na essência da nossa fala, que é justamente o viés que o professor Luiz Marcelo cunhou. A relação do conhecimento, ou seja, quando vamos para a escola, quando entramos na universidade e quando saímos da universidade, continuamos a trabalharmos com o conhecimento. E não só na escola, na universidade, mas em todas as formas de conhecimento. Na sociedade, em várias instituições, nas empresas, nas religiões, né, nas espiritualidades, tudo se passa pelo conhecimento. Tudo, eu diria que é o início e a base desse fundamento, porque o segundo, ele também está relacionado com o primeiro, que são os valores éticos e estéticos. O conhecimento se interrelaciona com os valores éticos e estéticos, que, por sua vez, se relaciona com o conhecimento, que, por sua vez, se relaciona com a participação e cidadania, e que formam uma dimensão da polis, um todo desta polis. E o que é esta polis? É o cidadão, a cidade e a dimensão política, né, de exercer os compromissos tanto com a ética estética, quanto com o conhecimento e quanto com a cidadania. E aí entraríamos perfeitamente na condição da educação ambiental. Pode passar? Nesse sentido,
é importante sempre pensarmos que, através da educação ambiental, nesta figura emblemática, onde não temos a usina, essa foto foi tirada pelo meu amigo Mário Roberto Venere, que coloca aqui o prédio central. Então, eu podia traduzir esse prédio central como conhecimento, onde o prédio central da UNIR. A dimensão da ética, ela permeia todo o campo que está na nossa sociedade, e aí vocês podem ver, naquele momento que foi tirada a foto, várias árvores com a característica da natureza, no fundo, os galpões da estrada de ferro Madeira-Mamoré e, ao fundo, o rio Madeira. A relação, então, desta polis, do comércio, da nossa condição de vida, né, mesmo que é uma foto pequena, mas da amplitude de que o rio foi um grande elo para a caracterização da nossa cidade, o Porto do Velho, ou Porto Velho. Uma característica de Santo Antônio, onde ela nasce, a construção da Madeira-Mamoré, e essas relações que vão permear toda a nossa história, e hoje, evidentemente, as duas usinas, né, e toda a exploração que vai desde da seringa pela Madeira-Mamoré, depois do garimpo aí no Madeira, né, como todos sabem, e hoje a exploração das águas através da energia elétrica. Então, são vários elementos que essa foto pode nos traduzir como elemento estético também da beleza do rio e da beleza da cidade em que vivemos. Pode passar? Nessa condição, então, do conhecimento como uma prática política e social, não existe esse conhecimento fora do ser humano. Ele não vem apenas de uma inspiração divina, né? Nem vem de um senso comum. Ele é fruto da ciência. Por isso, a universidade, as escolas, né, elas precisam ser escolas de qualidade. Uma educação que defenda a praxis educativa, como diz meu amigo Demerval Saviani. Uma prática política, uma dimensão social, em que o conhecimento é tarefa do ser. O ser que vai buscar no conhecimento a construção da sua racionalidade, ou seja, a construção da sua consciência, mas também a construção da ética, a construção da polis. E olha o que o Henrique Leff, que nessa semana fez uma live, está no YouTube, depois vocês procurem, mora no México, um grande estudioso da epistemologia ambiental, diz: a crise ambiental é, acima de tudo, um problema de conhecimento. E o professor Newton Duarte diz que nunca o homem conheceu tão profundamente a natureza, com tantos equipamentos que nós temos, com satélites que foram até discutidos pelo governo federal, né, e da Amazônia. Ora, nunca conhecemos tanto, nunca utilizamos tanto da tecnologia, mas também nunca estivemos tão próximo da destruição. Olha o ano que Newton Duarte escreveu, 1999, e nunca estamos tão próximos à guerra, seja pela degradação ambiental. O professor Newton Duarte, da Universidade Estadual de Campinas, que foi meu professor, ele bate muito nessa tecla de que é necessário que esse conhecimento seja para todos. Eu preciso estudar as línguas, vou estudar línguas. Eu preciso estudar filosofia, vou estudar filosofia, física, química, matemática, etc., engenharia, medicina, tudo é importante. Direito, tudo. Educação física. O que importa é o que nós vamos fazer com esse conhecimento. Essa é a questão.
O que importa é estudarmos a natureza e fazermos o que vamos fazer com ela. Pode passar. Então, a primeira perspectiva está na base do conhecimento. Nessa base desse conhecimento, perpetua, então, os valores, que é a segunda atitude que eu já falava anteriormente lá atrás, Platão, Sócrates, pelo mito da caverna, Aristóteles, a ética Nicômaco, Kant, o imperativo categórico, Hegel, Marx, né, o próprio Adorno, Foucault, há tantos autores da própria filosofia em que essa ética se torna desafiadora. Desafio porque, quando mexemos com a consciência, e aí falamos também de uma consciência que nós lutamos pela justiça, não pela fome, como diz o Josué de Castro, né? ou o Betinho, quando fazia as campanhas em prol do ser humano, para a diminuição da fome, nós vivemos numa ética na sociedade como Marx aponta. Valores esses que precisam ser trabalhados como atitudes, e não como meras palavras jogadas ao vento, e sim, atitudes essas que converjam, desculpem, para que alunos, professores, ou se quiserem chamar, educandos, educadores, voltem-se também ao meio ambiente. Não só ao meio ambiente, mas a tudo, para que isso se possa se trabalhar com esses valores, na condição epistemológica também que vivemos aqui. Então, o conhecimento como valor epistemológico, ele não está separado da ética e não está separado da participação política. Vamos em frente. Com isso, como o Leff aponta que o problema do conhecimento ele é um problema universal, é uma crise, e desta crise ela se dá, né, em tudo isso, nós podemos dizer, então, que todos esses valores que se apresentam para nós, eles vão ter, se a Mari pode passar, nós vamos ter, então, uma condição de que a vida humana, né, nesta realização, ela é um problema tanto do conhecimento quanto ético e estético. Olha a citação da professora Tozoni Reis. Contemplar a dimensão ética nos problemas ambientais e na educação ambiental significa dizer que não são apenas os problemas naturais construídos com os interesses de todos os habitantes do planeta, mas eles são indissociáveis numa dimensão da ética ambiental e numa ética democrática. Essa relação se dá entre conhecimento e se dá entre valores, no sentido da tomada pela educação ambiental, numa mediação das relações entre homem ou ser humano e natureza. Uma nova ética. Uma ética que não só preserve a mãe natureza, como nossos indígenas fazem, os nossos quilombolas, os agricultores familiares que tentam preservar o pouco que se tem ainda dessa mãe natureza, né? E que essa mãe natureza que deu tanto para nós e que ela se vê morrendo hoje na nossa sociedade. Podemos continuar. E por que está morrendo? Porque a ganância, porque os poderes políticos que estão aí se representados, sobretudo, numa dimensão extrema do agronegócio, da monocultura, seja da soja, seja da cana-de-açúcar, seja do gado, né? Não só de uma monocultura, mas também de pastagem. Então, nós não precisamos mais derrubar mais nada da natureza. Mas por que se derruba?
pela ganância, né? Se derruba porque a madeira vale ouro. E nessa condição entra o terceiro elemento, que é a condição política. A condição política é uma questão ecológica, que faz parte da condição da vida humana. A ecologia se dá nesse mundo globalizado como um jogo de poder. Aí tem vários autores, sobretudo Bruno Latour, que é um filósofo francês, que coloca esta condição desde antes da Revolução Industrial, e o Leff aponta isso, que estratégias políticas para a solução de uma problemática ambiental talvez não estejam no desenvolvimento sustentável, mas sim numa ética da sustentabilidade. E a participação política, ela se dá, então, desses conteúdos e temas que norteiam a vida e que norteiam o meio ambiente da qual nós vivemos. Pode passar? Com isso, nós encontramos, então, essa condição política na Hannah Arendt, que analisa essa condição humana em que vivemos pela consciência e pela participação da liberdade. E isso só é possível quando tivermos consciência de que o compromisso ético e o compromisso político, a sociedade tome decisões racionais. Essas condições racionais, elas não são fáceis, porque envolvem o capital, envolvem a ganância desses muitos que detêm o poder. E com isso é necessário que o ser humano esteja preparado para enfrentar o que virá daqui para frente, que a gente não sabe. Mas já sabemos que não vai ser tão fácil a vida e a sobrevivência humana no planeta, né? E um dos problemas que nós vamos enfrentar é o problema da água. Esse, sim, vai ser um grande problema e tomara que não se agrave cada dia mais. Eu espero. Então, mas para isso precisamos reprogramar, como diz o próprio Edgar Morin, reprogramar a nossa consciência, reprogramar aquilo que consumimos, reprogramar o que gastamos, reprogramar o que fazemos com o nosso corpo, na alimentação, na nossa vida, né? Reprogramar o diálogo com o outro sem exacerbação de ódio, sem exacerbação de violência, né? É preciso, então, voltar a essa condição humana de respeito ao outro, e com o respeito ao outro, o respeito à mãe natureza. A Pachamama, né, na linguagem indígena, a esse respeito que vamos à defesa destas relações. Pode passar? E com isso, nós temos um sujeito crítico, né? Um sujeito que justamente vai avaliar toda essa condição de que se apresenta para todos nós nessa dimensão econômica. Como é que nós vamos fazer isso tudo? Nós vamos trabalhar, por exemplo, com o desenvolvimento econômico? Vamos trabalhar com a gestão social, né? De que forma isto se apresenta diante da nossa vida? Ou vamos trabalhar com o equilíbrio ambiental? Se defendermos só o equilíbrio ambiental, com gestão social, nós não temos a viabilidade econômica. Se nós trabalharmos só com o desenvolvimento econômico, nós vamos, com o social, nós não temos o equilíbrio ambiental necessário. E se nós vamos ficar só nas relações sociais, então nós podemos esquecer o econômico e o ambiental. Por fim, aquela cor roxa significa a interdisciplinariedade entre o ambiental, o social e o econômico. Claro que tem cultural, tem o lazer, tem vários outros elementos que o Ignasi Sachs aponta. Mas então, como viver aí? É viver numa perspectiva da sustentabilidade?
Então, essa sustentabilidade... Eu tive 3 anos. Nessa sustentabilidade, é necessário a condição da vida humana. Podemos passar? Então, como fazer isso? É o grande desafio que se coloca para todos nós. E como é que esse desafio se aponta? Pode passar. Aí, o que eu entendo nisso? Qual é um caminho, então, que nós podemos, dentro da nossa realidade educacional? A realidade educacional em que estou presente, entendo que Saviani aponta que o trabalho educativo, ele é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo a humanidade. E essa humanidade é produzida historicamente e coletivamente. E essa história, ela se dá no conjunto da humanidade. Assim, o objeto da educação se dá através da identificação dos elementos culturais, que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana, que eles se tornem cada vez mais humanos diante da condição da vida e das formas mais adequadas de atingir esse objetivo. É esse trabalho educativo que pressupõe o desenvolvimento da consciência numa ação comprometida com a realidade. Pensar e agir na consciência que envolva a todos, no meio em que atuamos. Podemos passar com o meio ambiente através do trabalho educativo. E aí, já caminhando um pouco, né, para o final da nossa fala, que esse trabalho educativo ele pode ser trabalhado numa dimensão da aprendizagem integral, do pensamento reflexivo, do pensamento crítico, nesses valores que eu já apresentei anteriormente. Como se daria a aprendizagem integral? Então, uma educação integral que possa representar a condição da escola integral, da responsabilidade para todos diante dessa escola. E aí, pode passar. Diante disso, os trabalhos que norteiam a minha praxis se dá através de Tozoni Reis, pela praxis educativa, e um trabalho que fizemos no campus de Humaitá, no IFAM, como eu orientei um trabalho ali, envolvendo os valores, as habilidades e as atitudes dentro da realidade da vida, né, dos atores sociais e coletivos nessa relação homem, sociedade e natureza. Pode passar? Também a representação de que esta ética que oriente esses valores, né? Uma ética que represente, então, os comportamentos, uma nova concepção de mundo, como sistemas mais complexos, diante desta condição que a própria Unesco coloca na interdisciplinariedade. Pode passar? E com isso, eu entendo, então, que uma pequena história de uma mulher que jogava sementes, uma senhora, na própria história que eu copiei, coloca-se aí uma velhinha, que sempre na janela abria sua bolsa, tirando um pacotinho e passava a viagem toda jogando para fora do ônibus. Um dia um homem reparou e ficou curioso. No dia seguinte, a mesma coisa. Boa tarde, desculpe a curiosidade, mas o que a senhora está jogando pela janela? Boa tarde, respondeu ela, jogando sementes. Sementes de quê? Sementes de flor, que eu viajo neste ônibus todos os dias. Olho para fora e a estrada tão vazia. Gostaria de ver muitas flores
coloridas por todo o caminho. Pode passar. E nessa condição, a senhora diz que, mas a senhora não vê que as sementes caem no asfalto? São esmagadas pelos pneus dos carros, devorados pelos passarinhos? Acho, meu filho, que muitas são perdidas. Algumas acabam caindo na terra e com o tempo podem brotar. Mesmo assim, demoram para crescer. Precisam de água. Mas eu faço a minha parte. Sempre há dias de chuva. Além disso, apesar da demora, se eu não jogar as sementes, as flores nunca vão nascer. Dizendo isso, ela virou-se para a janela e recomeçou seu trabalho. Desceu logo adiante e achou que ela estava meio caduca. O tempo passou. Um dia, no mesmo ônibus, este homem levou um susto, olhou para fora e viu margaridas na beira da estrada, hortênsias, rosas, cravos, e a paisagem estava colorida. O homem então lembrou dela, procurou no ônibus e acabou perguntando para o cobrador o que tinha, que conhecia todo mundo. E aí, meus amigos, para finalizar, né, nesse contexto, a velhinha dessa semente, perguntou ele. Não, ela já morreu no mês passado. Pode passar aí, Mari. O homem, então, voltou-se para o seu lugar e ele, nesse estado, ele escuta uma voz, uma risada de uma criança e um garotinho que andava pela janela. Olha, mãe, que lindo! Quantas flores pela estrada! Como se chama aquelas azuis? Então, esse ser humano, o homem, entendeu o que ela tinha feito, mesmo não estando ali para contemplar as flores que tinha plantado. Ela devia estar feliz, pois, afinal de contas, ela colocou um presente maravilhoso. No dia seguinte, este mesmo homem sentou-se numa janela e tirou um pacotinho de sementes e começou a distribuir essas sementes, jogar essas sementes para fora do ônibus. Pode passar? Então, a mensagem que nós podíamos dizer, independentemente de quantas mães natureza existem pelo mundo, de tantos ecossistemas que já estão deteriorados, existe um trabalho, sim, um trabalho que nós podemos, como a semente, que podem ser os nossos educandos, que podem ser as sementes físicas nas mãos destas pessoas, que se plantarmos hoje, podemos colher amanhã. Se plantarmos o conhecimento, a ética, a estética, as dimensões políticas da consciência, podemos sim plantar, colher sementes da consciência humana. Mas também fisicamente, podemos plantar sementes, né? E essa semente, quando morre, como diz a Bíblia, ela pode dar frutos, porque é necessário que ela morra, mas para que ela gere e dê vida. Assim é a gênese da vida. Pode passar? Então, no trabalho que nós realizamos, e acredito que tem pessoas aqui presentes, não só lá no Santa Marcelina, mas em várias escolas que nós trabalhamos, rapidamente o valor da estética, né? O valor da arte ali, vocês podem ver, né? Pode passar. Valores esses que estariam presentes, eu rapidamente peguei algumas, mas eu tenho muitas fotos dos nossos alunos que realizaram os trabalhos nas escolas. Então, como é que eu vejo isso? Primeiro, eu vejo que educação ambiental não pode ser entendido como um clichê de separação de lixo. Isso está completamente errado.
Educação ambiental não pode ser entendida como uma simples reciclagem, ou também um simples plantio de uma árvore, mas sim, é tudo isso e muito mais. É quando a nossa consciência se depara numa prática social que pode envolver a sala de aula, que pode envolver sua família, o seu local onde você vive, o seu bairro, a sua comunidade, o seu trabalho, o seu lazer, né? Que se vê por aí nos nossos rios, por exemplo, tão deteriorados por pessoas que vão, por exemplo, aqui em banhos e jogam lixo, que não fazem um trabalho ambiental, na perspectiva de cuidado também com o outro, da violência expressa na condição humana. Então, essa condição epistemológica que foi apontada no trabalho, ela tem que levar a uma compreensão ambiental. E nessa perspectiva ambiental entra a condição pedagógica, que é o trabalho que as escolas e as universidades devem fazer, não é podem, devem, porque cada vez mais, ao falarmos das questões ambientais, também estamos falando do ser humano, pela consciência, como apontei agora há pouco aqui em toda a minha fala. Ela não está separada, a natureza não é separada do homem, nós somos natureza, nós fazemos parte da vida, nos reinos animal, vegetal, mineral, por exemplo, na clássica divisão da biologia. Então, é preciso ter uma racionalidade que pense os nossos papéis de ser humano diante da vida e da condição humana. Pode passar? E por isso, é importantíssimo pensar que a vida é um bem universal. Se para aqueles que acreditam em Deus, na espiritualidade, é um bem divino, é um bem que está na nossa consciência humana. E eu queria também dizer que é um bem da nossa espécie. Cultivemos bem essa nossa espécie, cultivando a nós e cultivando a mãe natureza. Quero agradecer muito, queria também deixar meus agradecimentos à biblioteca. Só volta um pouquinho aí nas referências, algumas referências. Eu publiquei também vários artigos. Se depois quem quiser pode entrar no meu Lattes. Tem um livrinho que foi publicado, livrinho pelo tamanho, mas é um livro que eu prezo muito, que é a Educação Ambiental e o Processo Educativo. Eu quero melhorá-lo para fazer uma outra edição. Então, ele está citado aí, eu, a professora Suzy. Tem autores aí, o Luiz Marcelo de Carvalho, o Nilton Duarte, Danzerot, Felipe, Alei e outras tantas referências que depois vocês podem pegar aí se deixar o e-mail para alguém que possa dividir para todos. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento. Quero agradecer à biblioteca que me cedeu esse espaço, a Mari, tão generosa, que me ajudou hoje nos slides e também na compreensão de que é a primeira vez que eu estou usando essa plataforma, não tenho muito conhecimento sobre ela. Ao Departamento de Filosofia, todos os professores, ao nosso querido professor Leno, professor Márcio, que são o nosso chefe, Márcio, e também o professor Leno, nosso vice-chefe, mas que está no exercício da chefia, todos os meus colegas de departamento, sem sombra de dúvida, também estou aqui por eles e pelos alunos do curso de filosofia, pelos mestrandos, orientandos que estão aqui presentes, por todos vocês. Eu não os conheço todos, não consigo ver todos, evidentemente, mas agradeço de forma geral, sem esquecer ninguém, que sinto todos agradecidos. E aí passo a palavra para a Mari agora para dirigir o debate.
Obrigada, professor, pela bela apresentação. Vamos entrar, então, agora na parte das perguntas, né? Deixa eu só voltar aqui para o seu primeiro slide. A primeira pergunta que tem aqui no bate-papo é do José Edivaldo. Ele pergunta se é possível educar para a preservação do meio ambiente em um sistema que também educa para a ideia de que a natureza é uma mercadoria, que só é útil para o consumo. Eu já vou respondendo, tá? Sim, eu diria, é preciso sim. É possível sim, José Edivaldo. Mesmo com todos os desafios que o capitalismo aponta, nós temos que fazer um trabalho de resistência. E esse trabalho de resistência é um trabalho que nós vamos fazer nas nossas escolas, na sociedade e pelas nossas ações, pelo nosso, como diz Isabel de Carvalho, como um sujeito ecológico. É aquele sujeito que se apresenta diante da vida humana. Então, sim, é possível. Mas, claro que o capital ele está aí para fazer a pressão sobre nós. É preciso, então, resistir. Hannah Arendt chama a atenção disso na sua obra Condição Humana. É preciso resistir. É preciso fazer o bom combate. É preciso fazer ações de educação ambiental. E é preciso falar da mãe natureza, falar e postar imagens positivas e não só imagens destrutivas do que estão sendo feitas. É preciso, então, que a gente possa educar com exemplo das nossas ações, na escola, na sociedade, na universidade. Então, quando produzimos um artigo, divulguemos esse artigo. Convido vocês a entrarem no meu Lattes e buscar os meus textos, e lá vocês vão encontrar muitos bons textos que possam ter uma discussão teórica e entrar nas revistas, que as revistas são maravilhosas, da produção de conhecimento nas revistas e que poucos entram. Então, é preciso divulgar isso, porque à medida que divulgamos, fazemos o nosso papel. E mais, as sementes que eu coloquei lá são um exemplo de que, ao plantá-las, pode ser no simbólico, mas também no real. O simbólico é plantar palavras, ações já não são mais simbólicas, são reais. Então, o plantio da semente da vida é o plantio do conhecimento, é o plantio da ética. Como podemos falar contra todo esse povo se não formos éticos? Esse povo que está a favor da corrupção, que está a favor de muitas questões do agronegócio, com exacerbação, que entram nas matas e que roubam as propriedades dos indígenas. Então, José Edivaldo, é possível. Nós podemos fazer, sim, essa condição de diferença. A próxima pergunta é da Rosália, e ela faz a seguinte pergunta. A educação ambiental enfrenta um forte adversário, o do desenvolvimento, que prevê que pagando algum valor pode-se explorar e trazer prejuízos ao meio ambiente. Como é possível enfrentar essa dificuldade social e esse poderoso concorrente que está aí colocado para nós, cidadãos? É uma pergunta muito difícil, porque como é possível enfrentar isso? Ora, o Marx tem uma definição que diz operários univos, mas quando o poder político não ajuda as pequenas comunidades, é difícil, Rosário. Nós enfrentarmos tudo isso, e enfrentar isso é o grande desafio que se aponta para todos nós. Como fazer? Já na resposta anterior, eu basicamente disse um pouco, mas várias comunidades, e aí é preciso se organizar em rede, para que as redes se sustentem, para que as comunidades, os grupos se sustentem. Então, quando comunidades de pescadores, por exemplo, de ribeirinhos,
ou de comunidades agrícolas, de pequenos agricultores, lutam para o não desaparecimento da floresta, quando pessoas que já deram a vida pela Amazônia, irmã Dorothy, tantas outras pessoas, Ezequiel Ramin, quando eu cheguei no estado, o padre Ezequiel Ramin, que foi morto, os agricultores que querem ter as suas terras, o massacre de Corumbiara. Não estou falando isso que eu estou a favor da luta armada, não é isso. Estou a favor do diálogo, mas na política é muito difícil esse diálogo. É preciso se unir, e agora se aproximam as eleições. É preciso ter consciência de quem nós vamos votar, quem que tem um projeto de educação ambiental aqui na cidade de Porto Velho. É preciso procurar quem vai defender, por exemplo, nós que estamos lá com os catadores, quero prestar minha homenagem. Eu participo com o professor Rafael, minha homenagem ao Rafael, ao seu Olavo, ao Tony, a esposa do professor Olavo, a Edna. Ou seja, nós estamos lutando para que os nossos irmãos catadores tenham a dignidade de trabalho e que não foi feito nesses políticos todos que aqui é necessário que tenhamos, então, consciência disso. É possível enfrentar isso? É possível. Como? Através das nossas unidades, através da participação que temos na nossa sociedade e através das lutas com os vereadores, os políticos e os deputados que possam transformar em leis éticas justas e em ações, cobrarmos do governo por que não estão sendo feitas. Mas é um grande desafio, porque o capital ele usa a força. E, infelizmente, essa força, os pequenos acabam morrendo, como os nossos irmãos indígenas estão morrendo, em minha homenagem muito a todos os povos indígenas do Brasil, sem exceção. Então, ao divulgar coisas boas, nós estamos fazendo o nosso papel. Então, não sei se respondi. Eu quero, acima de tudo, aqui fazer um pequeno comentário. Minha irmã que está assistindo, minha irmã, professora Graça, a todos os professores, eu aqui queria também agradecer a presença de pessoas de outros estados, Curitiba, que estão aqui presentes, e, nesse sentido, agradeço muito a presença de todos. Mari, com você. A próxima pergunta é do Michel, e ele fala: no início da sua fala, com base em Saviani, foi abordada a essência da educação, o trabalho. Como fica a educação nesta perspectiva, onde o trabalho muda em ritmo acelerado e a educação continua com configurações do século passado? Muito boa essa pergunta. Quem fez a pergunta? Michel? Michel, né? Isso. Michel, excelente pergunta. Nós estamos atrasados, é verdade. É preciso que nós... Mas aí, novamente, a questão do capital. Nem todos têm acesso a um computador, nem todos têm acesso ao celular, nem todos têm acesso à tecnologia. E aí é a crítica ao poder público que não aparelha as escolas, como deveria aparelhar. Agora, no período de pandemia, eu conversei com vários professores aqui do município do estado. São poucos os alunos que acessam e fazem as suas atividades. Várias vezes os jornais anunciam professores que saem das suas próprias casas e vão entregar tarefas para os seus alunos. Isso é um exemplo da resposta à sua pergunta. Eu acredito na educação ambiental crítica, na educação ambiental integral, na educação integral, eu acredito, nas propostas de que as escolas possam contemplar todas as ações pedagógicas, né? Contemplem o lazer, que contemplem o conhecimento, o laboratório,
Então, quando as escolas não estão aparelhadas, como você disse, no século passado, é preciso rever tudo isso. Mas como rever? Como dizia o próprio Saviani, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. O investimento dos 25% da Constituição, será que estão sendo cumpridos pelos governos de todo o país, governos municipais, governos estaduais e o próprio governo federal? Né? Então, eu vejo que a perspectiva da educação ambiental crítica, de uma consciência, e é preciso entender aqui o que estamos falando de educação ambiental crítica. É uma educação que o próprio Paulo Freire e o próprio Saviani convergem. É uma consciência libertadora no sentido de que retire das amarras da cegueira, como o próprio professor e sociólogo Edgar Morin, da cegueira da ilusão. É necessário que essa cegueira tire a venda dos olhos, que nós possamos fazer uma educação crítica. Não precisamos pegar nas armas com violência, mas sim, as nossas armas é o conhecimento. Então, é difícil uma luta, que a escola está atrasada? É possível fazer uma educação transformadora? Sim. Quem fala isso? Adorno. Theodor Adorno, na obra dele, Educação e Emancipação, ele afirma que Auschwitz não se repita mais. Mas o que nós estamos vendo? É um novo campo de concentração de pessoas que estão sendo violadas pelo conhecimento, de pessoas que não têm acesso a esse conhecimento. Imaginemos agora, no período de pandemia, como muitos estão fora desse contexto. Por quê? Muitos estudantes da universidade que vão para a universidade e lá que acessavam o seu seu computador ou seu celular ou tablet, sei lá, quem tem o tablet, né? Então, acessava o celular e lá podia, pela universidade, pelo Wi-Fi, conseguir ter esse acesso. Mas hoje, muitos ficaram ou estão à beira do caminho. Então, na parábola lá da semente, é preciso, né, que essas sementes, por exemplo, fortificadas, possam colocar nas pessoas um poder para que elas possam investir no ser humano. E quem pode fazer isso é o poder público na educação pública. Né? A iniciativa privada, ela já dá o jeito dela, no sentido que ela concorre no capital, né? Mas é preciso que não se tenha tanto lucro, mas se distribua a renda. E para isso é necessário que a educação ambiental que lute por um trabalho educativo mais eficaz, lute em prol dessas comunidades que ainda preservam a mãe natureza. E nas cidades é lutar contra a miséria, contra a fome, que isso também é questão ambiental, não está separado disso. O trabalho é um trabalho educativo fortificado por uma ação coletiva de que nós possamos fazer as diferenças, mas para isso é preciso um verdadeiro trabalho eficaz nas nossas escolas. Não sei se eu respondi, e depois você está vendo aí meu zap, podemos se comunicar mais sobre isso. O Michel fez mais uma outra pergunta aqui no bate-papo. Qual a sua compreensão em que a educação ambiental pode estar presente em todos os componentes curriculares, como tema inter e transversal, e ao mesmo tempo não se efetiva com a intensidade e profundidade devida? Michel, é a semente. Quem compra a semente? Quem quer a semente? Quem quer fazer o trabalho? Essa é a pergunta. Sócrates já colocava a resposta para você. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Ora, para entrar na educação ambiental é preciso querer, mas também é preciso estudá-la, como quem estuda matemática, quem estuda língua portuguesa,
falando aqui para professores, quem estuda filosofia, sociologia, aí na universidade lógica, ética, filosofia moderna, filosofia contemporânea, etc, etc. Ora, é preciso estudar, né? Como nós podemos fazer isso? Primeiro, quando termos disciplinas também que possam ser trabalhadas na universidade. Esse é um trabalho meu de pesquisa, agora de PIBIC. Segunda condição, é preciso que os nossos professores possam ter a continuação, ou seja, a formação continuada por cursos, não só na educação ambiental, em outros vários cursos. Para ter o tema inter e transversal, preciso que a escola, a direção pense a transversalidade. Não é só plantar árvores no dia do meio ambiente, mas sim, às vezes nem se faz isso, ou tentar fazer uma horta. É preciso que se fale, que se produza a educação ambiental na própria escola, que a estética, a limpeza, né, o cuidado com a escola, com a água e outras tantas coisas, estamos fazendo educação ambiental. É preciso cuidar com o alimento, estamos fazendo educação ambiental. É preciso cuidar, por exemplo, do outro, estamos fazendo educação ambiental. Em outras palavras, o Michel coloca nas diferentes disciplinas, sim, eu posso pegar na literatura, tem vários autores que já falavam da educação ambiental, já comentavam da educação de ambiente, né? Não de educação ambiental. Então, eu posso pegar um trecho e trabalhar com isso na literatura. Eu posso fazer na história, eu posso fazer na filosofia, eu posso pegar esse meu slide aqui, e quem quiser pegar e passar para... domínio público, que faça bom uso, né? Apenas cite meu nome, que eu fui o autor, mas é essa divulgação que eu gostaria que muitos fizessem. Então, é possível? Como? Arregaçar as mãos, participar de grupos, participar de ações, ver com pessoas da comunidade o que pode ser feito, que tem muita coisa sendo feita na cidade de Porto Velho. Então, e isso pode ser trazido para a escola. Pode, não deve. A escola, repito a pergunta que eu acho que foi do Michel, ela tem que se aproximar da sociedade, não pode ficar fora da sociedade. Por isso, ações como a Samira, que tem um trabalho do lixo zero, cito ela como minha amiga, é um trabalho que a Samira e o grupo estão fazendo aqui na cidade, né? De consciência ambiental, de produção dessa consciência dentro da vida em que vivemos. Vamos para a próxima? Vamos lá. A próxima pergunta é do José Maico. Ele fala: uma educação ambiental, me parece, estará sempre em confronto com a educação imposta pelo Estado. Uma educação do lucro. Assim sendo, o professor realmente preocupado com essa problemática será sempre um subversivo, para o bem ou para o mal. O senhor acredita em uma sincera educação ambiental preconizada pelo Estado, ou isso de o Estado se preocupar com o meio ambiente é apenas uma perfumaria, como me parece? José Maico, uma ótima pergunta. Então, nós temos duas condições aí. Uma interna nossa, que enfrentando os desafios, que não são só na educação ambiental, como outros desafios, como foi, pelo menos, a grande luta de ter filosofia e a disciplina de sociologia no nosso currículo, né? E que hoje, pela forma da BNCC, não sabemos como isso vai ficar. Enfim, quando o grande capital se apresenta pelo Estado, o grande capital se apresenta, o Estado compra essa política do neoliberalismo. Ora, o neoliberalismo é o não fazer o compromisso total do Estado, é o Estado mínimo, não é o Estado de bem-estar social. Então, se eu posso fazer pouco pela educação, o mínimo pela educação, desculpe, eu vou fazer o mínimo.
Eu não vou fazer grandes ações. É o que vai ao encontro da sua pergunta. Quer dizer, nós seríamos subversivos? Não sei. Podemos ser considerados, né? Podemos ser considerados críticos, e às vezes mal falados por tantos aí que até invadem nossas lives, colocando pornografia, falando mal de nós, falando mal da universidade, enfim, é uma gama enorme de pessoas na luta entre o bem e o mal, né? Tem muita gente do mal aí nesse contexto, que é uma outra dimensão. E é claro que tem aqueles que defendem um Estado mínimo, o Estado da privatização. E esses é que veem que quem vai para a escola pública, quem nunca tem dinheiro de ir para a escola privada, então ele é o miserável, desculpa, não quero dizer isso, mas na condição deles, eles acham que a escola pública é a miserabilidade, então não precisa fazer melhorias para essa escola pública, se faz muito pouco. E esse muito pouco se acha ainda muito. E é óbvio que quando falamos de uma educação ambiental que luta contra as queimadas e que tem um agronegócio que luta a favor das queimadas, mas são tão ignorantes que se acabar com tudo isso, não vai ter mais agronegócio que sobreviva nesse planeta. Não vai ter animais, não vai ter gado, não vai ter peixes, não vai ter mais nada. Então, a relação disso, quando se faz a educação ambiental séria, se faz também a cultura da terra. E, consequentemente, se faz a cultura de todas essas melhorias que precisamos. Precisamos dos alimentos, precisamos da terra, mas temos que saber usar a lógica racional para não tirarmos tudo da mãe, porque nós temos os ciclos ecológicos de todo o planeta que necessitam da água, e precisamos dos nossos rios, e se desmataram tudo, os nossos rios vão acabar. Então, um ciclo biológico que todo mundo sabe. Estou falando de um aspecto, né, que vai dentro dessa grande lógica que você está colocando aí. Ora, é imprescindível que a gente pense a nossa vida. E se pensarmos a nossa vida, nós temos que pensar nos nossos filhos. O que virá depois? E o que virá depois? Eu nem imagino os netos. O que teremos para eles? O que isso vai ficar para todos? Então, a ideia da preservação e da conservação nunca foi tão cara, tão importante como se dá hoje. Então, é preciso, então, lutar por um currículo mais eficaz, eu diria. Então, ponto 1, um currículo que privilegia a educação ambiental. Há estados que fazem isso. Na sua pergunta, você fala disso. Você pergunta, mais ou menos nessa dimensão de que esse estado aqui, deixa eu voltar aqui a pergunta sua, é que coloca essa condição, deixa eu ver aqui, aqui, achei. Então, uma educação do lucro, você fala aqui, né? É preciso lutar? É preciso, não basta, não é uma educação ambiental com perfumaria, mas sim educação crítica. E quem está à defesa dessa educação são os mais vulneráveis, porque eles que estão lá na Amazônia ribeirinha, na Amazônia agrícola, lutando para a sobrevivência, e precisam do Estado, precisam da garantia de que aquilo que eles estão conservando, um dia vai continuar sendo conservado por eles próprios, que são os nossos irmãos indígenas, né? Então, eu acho que era mais ou menos por aí a resposta. Lucimar, né? Parece? Isso, a próxima pergunta é dela. Pode fazer. Dele. Professor, eu tenho 43 anos e desde que me entendo por gente que as escolas trabalham a importância da preservação dos recursos naturais do mundo. No entanto,
Parece que nada do que já foi feito surtiu efeito, e a cada dia vemos o descaso com a preservação da natureza. Foucault falou de biopolítica, Membe falou de neocropolítica e Guilherme Castelo Branco fala da ecopolítica, controle e administração das fontes de vida para controlar as populações. É possível conceber o terceiro termo como estão concebidos os dois primeiros? É possível, desde que o Estado faça da dimensão ecológica, é possível? Claro que eu vou dizer que sim, mas na política neoliberal é difícil. É possível que a dimensão política se possa ter a natureza ambiental? Claro, mas esse é o grande desafio de todo mundo, né? E aí vemos as escassez dos recursos, o crescimento da população mundial, né? E vários fatores que estão presentes aqui, não só no Brasil. Imagine, agora, com a pandemia, que muita gente não saiu, as águas de Veneza se dava para ver os peixes, os mares estavam sendo menos poluídos pela ação do ser humano. Vai voltar ao normal, porque o camarada vai lá e quer jogar justamente o plástico no mar, encher de plástico nos mares, que é um absurdo do absurdo, né? Não só no mar, no rio, nos igarapés e etc. Então, é possível conceber o terceiro termo? Sim, né? Você falava da biopolítica, necropolítica, mas como fazer a eco com, primeiro, pensar uma racionalidade que chegue a um governo, por isso, voltando a Platão, o rei filósofo, aquele que pensa e que seja o governante da cidade. Então, alguém que pense a cidade em que estamos, mas não só pense pelo conhecimento, que faça ação ética. E aí entra o terceiro eixo, que é a dimensão política. Então, esses três eixos, nesse tripé que eu apontava na minha fala, é possível. Agora, se vai ser realizado, depende da consciência humana e depende dessa valorização política, que mais pessoas possam se engajar. Agora, aqueles que se engajaram, infelizmente, também morreram. Chico Mendes, a irmã e outros tantos que se engajaram e perderam suas próprias vidas. Indígenas, quilombolas, que já perderam suas vidas por lutar pelo meio ambiente. Vamos lá. Última pergunta aqui da noite, que é da Iranira. Professor, obrigada por essa fala instigante e desafiadora. Gostaria de ouvir sobre como, na prática educativa, plantar esperança nos estudantes, no contexto político em que nos encontramos. Sou suspeito de dar essa resposta para esta pessoa tão maravilhosa que eu conheço, que é a Iranira, professora, e é a minha orientanda. Desculpa, eu tenho que falar isso. E está trabalhando na perspectiva da educação física, com um livro didático. Obrigado, Iranira, pela pergunta. E plantar esperança é o grande mestre nos ensinou. E esse grande mestre, através da espiritualidade, ensinou o amor. O plantio da esperança está no amor no coração das pessoas, da generosidade. Frei Beto, o Betinho, Leonardo Boff, Dom Pedro Casaldárida, só para citar alguns da igreja, Cardeal Arnes, Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? Grandes líderes como Martin Luther King, que lutaram em prol da vida do ser humano e plantaram sementes, né? Divaldo Pereira Franco, o Papa, Dalai Lama, outros grandes líderes, desculpe, eu desconheço, seja do budismo, seja de outras fraternidades, aqui colocando o lado espiritual. Então, plantar esperança
é também plantar o amor e generosidade. E aí, Freire. Mas, e aqueles que, digamos, que não vão pelo lado espiritual? Então, vamos pelo social. Vamos plantar generosidade, solidariedade. Não esqueçamos que nós somos passageiros por esta vida. E o trem que pegamos, ele é importante. Agora, é preciso se acomodar bem nesse trem, curtir esta viagem desse trem, jogar sementes à beira do caminho, como fazia aquela senhora. Jogar sementes é colocar a ética, Iranira, é colocar a condição política, é colocar o conhecimento para as pessoas. Eu lembro da minha grande amiga Nair Gurgel, com seu grupo de crianças que liam livros infantis no sábado pela manhã. Eu estou dizendo ela, mas há tantos outros exemplos aqui que são belos e lindos, de professores, meus amigos da escola pública, amigos também da rede privada, meus orientandas, alunos da universidade que têm esse desejo, mas não pode ficar no desejo. É preciso, como diz Marx, unam-se, operários univos, acadêmicos unam-se, em busca de um ideal que nos une. Eu não estou dizendo se esse ideal é espiritual, mas então lute pelo conhecimento, lute pela ética. A ética não tem religião, não tem espiritualidade, a ética é a ética. Ética é o ethos do grego, para que esta polis em que vivemos, que se dê mais cidadania para todos nós, menos desigualdades. Então, a luta por uma dimensão de plantar esperança está em nós mesmos. Você foi um exemplo que voluntariamente fez máscaras, fazia o gesto da produção de máscaras, e o gesto na pandemia, que nós levamos lá para a Vila Princesa. Ora, é um gesto pequeno, mas que é muito. Quando várias outras pessoas se uniram, doaram cestas básicas, isso não é um trabalho apenas que é um trabalho pequeno, mas ele tem que ser um trabalho grande para que esse trabalho se efetive sementes e grandes, pequenas, que vão se transformar em grandes árvores frondosas, como o maravilhoso ipê, né? Que uma árvore tão linda, uma castanheira tão linda da Amazônia, que foi tão cortada, foi tão derrubada, né, pelos madeireiros, e que um dia vai nos fazer falta. Aliás, já está fazendo falta. Então, essa árvore somos nós, né? É a árvore da vida, né? Uma árvore que representa a nossa existência humana. Então, no Egito Antigo, existia uma figura que era a deusa Maat, que quando um mortal ia se encontrar para o seu juízo, ela que julgava, né? E lá colocava do lado da balança o coração e do outro lado uma pena. A balança e a pena tinham que ficar iguais. Se ficasse iguais, aquele mortal poderia seguir adiante, talvez ir para o paraíso ou ir para um outro local. A nossa vida, nós vamos ser exigidos, a nossa consciência, por aquilo que fizemos. O nosso julgamento, numa dimensão não escatológica, mas numa dimensão da própria vida, é se perguntar: o que estamos fazendo? E aí voltamos lá no início com Sócrates. Homem, conhece-te a ti mesmo. Ora, conhecer-se a si mesmo é conhecer que há sementes para serem plantadas, independentemente de governos que vão aparecer, que vão sair,
mas nós vamos continua a se fazendo esse trabalho, que não é fácil, não, mas também não é impossível. E o pouco que você faz já é muito, talvez para muitas pessoas, dentro desse caminho da generosidade, como diz Freire, da responsabilidade e do trabalho educativo, como disse a Viane, Frigoto, tantos outros educadores que eu já citei aqui. Senão iria dar uma outra palestra, eu acho que a gente tem que encerrar, e quero agradecer muito. Obrigado, Iranira, obrigado a todos aqueles que fizeram perguntas, todas as colocações que eu não pude ler, que eu estava concentrado aqui nas falas. Gostei muito da noite de hoje, da tarde de hoje, e está aí meu e-mail, meu zap, e vamos em frente. Obrigado. Então, eu quero agradecer aqui, professor, pela sua fala na noite de hoje. Quero agradecer as 41 pessoas que ficaram aqui até o final, né, da apresentação. Né? Muito obrigada pela presença de vocês, principalmente quem está aqui né, quase toda sexta-feira acompanhando a nossa programação. E, inclusive, essa semana a gente recebeu um e-mail informando que uma das pessoas que assistem, né, a programação aqui das Sextas-feiras Filosóficas foi tão tocada pela apresentação que resolveu fazer o curso de filosofia. Olha aí! Então, por mais que assim existam desafios, né, pessoas que infelizmente levam para um outro lado esse momento que a gente está aqui, né, para fazer um diálogo saudável, fazer uma reflexão sobre o que nos rodeia de uma maneira, né, que torne a universidade mais próxima dos problemas sociais, né, para a gente poder refletir juntos, poder saber que isso está gerando bons frutos, né. Então, assim, eu quero agradecer imensamente, né, aqui pelo professor, que está até meio que representando o departamento de filosofia, essa nossa parceria, e agradecer, né, a presença de todos aqui mais uma noite, e a gente poder falar aí para todos vocês. Inclusive, eu informo para vocês que eu deixei nessa opção aqui da sala de notas compartilhadas as redes sociais da biblioteca, né, que geralmente lá a gente divulga, né, as apresentações, o nosso canal no YouTube, que é para lá que vai ficar disponível, né, a gravação das Sextas Filosóficas. Deixei o nosso e-mail e também deixei aqui o link para o currículo Lattes do professor, tá? Ele comentou aqui, né? Quem quiser lá acompanhar as produções do professor, pode dar uma checada lá, tá? Então, gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, professor. Agora eu vou deixar as últimas falas aqui da noite com você, tá? Então, como é que eu vou dizer que é muito difícil falar agora depois de tudo que eu falei, mas que, primeiro, eu quero agradecer novamente todos os professores, Graça, todos aqui que eu vi, o apoio que a biblioteca deu no dia de hoje, a Sexta Filosófica, o Departamento de Filosofia, com carinho, a todos os estudantes acadêmicos da filosofia, de outros cursos, professores, seja da educação física, da sociologia, da letras, da biologia, da geografia, letras espanhol, letras inglês, enfim, química, geografia, tudo, história. Quero fazer uma homenagem aos professores. Eu sempre fui professor na minha vida. Eu nasci como o meu trabalho, a minha primeira profissão foi professor. E vou continuar sendo até o bom Deus me permitir. E tive uma mãe, então e um pai, que sempre me acolheram no sentido de me ensinar.
Então, quando eu olho para o conhecimento, eu olho lá atrás para minha família, meus ancestrais, meus avós, agricultores, né? E depois meu pai é alfaiate. Então, eu quero prestar uma homenagem aos meus ancestrais, aqueles pelos quais eu estou presente aqui. E essa ancestralidade lembra, então, o conhecimento, e lembra a ética, e lembra a dimensão política. Quero agradecer muito à universidade, porque também me concedeu a fazer a minha formação, tanto mestrado quanto doutorado. Quero agradecer todos os amigos que eu tenho presente na minha vida, minha família, meus colegas, né, os funcionários, e aqui Cristiane, a Mari, né, minha irmã, que estava presente, acho que ela teve que dar uma saída, os professores que estão presentes, Maria das Graças, por exemplo, por ela eu faço toda a minha homenagem. E eu quero dizer que, como Paulo Freire dizia, que ensinar é preciso, se navegar é preciso, ensinar é preciso. Se a educação ambiental, aí entraríamos num outro campo, educar é preciso, como diz o Mauro Guimarães, que a trajetória do educador ambiental se torne uma praxis, né? E essa praxis ela venha a se constituir como uma ação efetiva de todos. E por último, plantemos sementes. Sementes físicas e sementes de palavras também, de ações, né? E que essas sementes possam gerar frutos e que com certeza vão gerar. Sementes da esperança, da alegria, não só da dor e do sofrimento. E aí lembrar da minha grande amiga, que faço uma homenagem, Ana Maria, e todos os funcionários que deixaram este corpo físico para ir para um plano superior, e da qual eu também presto minha homenagem, numa dor e num sofrimento, a todos os familiares, né? Que a esperança permaneça em nós, que a esperança fique em nós, e que ela nos dê o conforto também, mas, sobretudo, tenhamos solidariedade, tenhamos generosidade, compartilhemos o conhecimento, compartilhemos nossa vida, porque isso tudo é um bem superior, como diz Platão, é o bem, né? Que não tem palavras para dizer. Então, a educação e a educação ambiental é esse bem supremo, que todos nós podemos trilhar por esse caminho e vamos trilhar com certeza, né? Passando por todos esses desafios que estamos enfrentando, pelas posições políticas, pelas posições de ódio, de violência. Que superemos tudo isso, sem perder, como diz Che, né? Endurecer-se pero, mas sem perder a ternura geral. E isso jamais, né? Sem perder a ternura jamais. Então, a ternura que está no nosso coração e está na nossa mente também está na ação. Quando Che ensinou tantas pessoas para que as pessoas pudessem ter mais igualdade, menos desigualdade entre nós. Eu acho que era isso. Muito obrigado. Eu só esqueci de mencionar, né, que hoje é o aniversário da cidade de Porto Velho, né? Hoje a cidade completa 106 anos. Então, né, parabéns, né, para todos. Todos nós estamos representando aqui Porto Velho, Rondônia, onde fica, né, a sede aqui da parte administrativa da universidade, né? E desejar a todos, então, uma boa noite, um bom final de semana a todos, e já fica aqui o convite, né, para nos encontrarmos na próxima sexta-feira, tá? Então, muito obrigada, professor, mais uma vez pela sua apresentação, obrigada pela presença de todos, e uma boa noite. Boa noite.